noite, tudo bem? Estamos aqui online, agora para começar a nossa conversa. Sejam bem-vindos. Já o meu convidado já chegou. Deixa o Wilkley aparecer. Bom, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Enquanto meu querido convidado se chega, sejam bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso dueto sobre educação. O Wilkley chegou. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Obrigado, Vanderlei. Tudo bom? Tudo certinho. Então tá ótimo. Bom, a gente está aqui mais uma vez, aqui no meu Instagram, hoje com o meu querido Wilkley. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. É um grande prazer tê-los aqui comigo, a todo mundo que está entrando, a Ailton, eu estou vendo a Ailton lá de Recife, seja bem-vindo. Ó, a galera de Recife conosco, que bom. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco tem mais gente, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Ó, o pessoal de Aracaju já entrou. Seja bem-vindo. Bom, Wilkley, vamos fazer o seguinte? Sim. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando aí, porque depois vai ficar gravado. Nós vamos entrando dentro do conteúdo. Tudo bem. Isso, bora lá. Salve, salve, galera. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Vanderlei pelo convite. Meu nome é Wilkley Macedo, eu sou professor de língua portuguesa e questões contemporâneas e atualmente exerço a função de coordenador pedagógico do Colégio Domingos Rodrigues, em Arapiraca, Alagoas. E aí, exerço também alguns trabalhos de palestrante, no sentido de conversar com alguns professores, conversar com alguns educadores também a respeito de perspectivas educacionais gerais. Então, na conversa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento de adaptação à pandemia e como é que esse processo mexe um pouquinho com a rotina não só da escola, mas a rotina de todas aquelas pessoas que, de maneira geral, estão dentro do contexto educacional, dentro daquilo que a gente chama de ciclo educacional. E aí hoje será sobre isso o nosso papo, e agradeço mais uma vez ao Vanderlei pelo convite e a todos aqueles que estão entrando conosco para dividir conhecimento. É isso aí. Bom, um prazer é meu, porque para mim sempre é uma honra ter além de um parceiro, né, que a gente trabalha aí no mesmo contexto, para mim uma honra ter um colega de trabalho, um amigo, que a gente pode aí compartilhar a experiência, né, Wilkley? Bom, Sim, nosso primeiro bloco, nosso primeiro momento, é explicar um pouquinho o que a gente resolveu fazer. Qual que é a minha ideia com essas lives, né, Wilkley? É o quê? A gente ter duetos, que são duas pessoas, né? Que eu gosto muito da arte, eu gosto muito da música, mas esse dueto ser aquela coisa assim. Eu canto um pouco, você canta um pouco, e a gente vai tentando encantar as pessoas nesse contexto tão difícil que nós estamos vivendo. E o tema que a gente sugeriu, né, nesse período foi sobre a coordenação pedagógica nesse meio que nós estamos vivendo, Wilkley, de pandemia. Eu sei que todas as dores, todos os sofrimentos a gente já teve, mas como é que os meus amigos líderes estão lidando com essa questão? Como é que eles estão conseguindo lidar com a equipe? Como é que eles estão conseguindo lidar com essa questão de estar fazendo reunião à distância? Será que realmente é possível? Então, a gente ouviu semana passada aqui, né, pessoas que foi a Talma, e as pessoas daqui acompanharam bastante, acharam bem bacana, e a minha ideia é a gente dar continuidade a esse diálogo. E a semana que vem eu vou ter gestores também, e eu ainda vou ouvir também como é que a família está, porque eu tenho pais convidados. De fato, a comunidade escolar precisa ser ouvida de maneira como um todo, né? Porque às vezes a gente consegue pensar na perspectiva enquanto gestão, a perspectiva está ok, mas como é que os pais estão recebendo aquilo? Então, de maneira geral, também é muito bom que se abra espaço para que os familiares também contem seus anseios, contem suas dificuldades, para que a gente consiga, de fato, aliar com toda a comunidade escolar a melhor maneira de lidar com essas dificuldades. Exatamente. Então vamos lá, conta para mim, como é que tem sido os seus dias aí como um dos coordenadores do Domingos Rodrigues, né, principalmente aí, que você tem vivenciado, e como você tem lidado com a sua equipe e algumas sugestões que você dá para o pessoal que está nos ouvindo nesse contexto. Inicialmente, eu sempre tive uma visão enquanto gestor
que por mais que o professor, por mais que a equipe dentro da escola esteja com muita vontade de produzir, esteja com muita vontade de se adaptar às dificuldades, e eu falo mesmo fora do período de pandemia, o processo educacional enfrenta diversas dificuldades. Por exemplo, o professor, de maneira geral, ele pode ter a vontade, ele pode ter a gana, ele tem a luta, ele tem a sede de ministrar aulas, mas muitas vezes esse processo de ensino-aprendizagem, ele esbarra em uma série de dificuldades. Por exemplo, a escola pode não ter um projetor, a escola pode não ter um computador, o professor pode não ter um computador em casa, o professor pode não ter uma câmera, pode não ter um microfone. Então ele tem a vontade de fazer o trabalho bem feito e muitas vezes ele esbarra em questões de recursos, por exemplo, tecnológicos, ou ele esbarra em questões de material disponível para consulta. Existem inúmeros empecilhos para que o professor realize bem o trabalho diante de um contexto de pandemia. Então a minha preocupação inicial com a minha equipe foi de me certificar de que todos aqueles que fazem parte da equipe que eu coordeno, eles têm contato com os recursos que eles precisam, se eles têm um suporte. E aí eu utilizo o espaço da Pluri, né, que nos oferece, por exemplo, o Plural, que você já tem dentro desse contexto um recurso extremamente importante para dar um suporte ao professor. Então, você consegue, dentro de um sistema, se você tem um sistema pedagógico, se você tem um sistema escolar, que ele consegue lhe oferecer uma ferramenta, você já tem inicialmente uma ferramenta. E depois o meu trabalho fica um pouco mais fácil de lidar com os meus professores e entender a individualidade de cada um, o que é que ele tem de dificuldade, o que é que ele não tem, para que a gente una aquilo que, por exemplo, a Pluri e o Plural nos oferece, junto, aliado àquilo que faz parte do nosso trabalho enquanto escola. E eu tenho tentado fazer essa união. Utilizar aquilo que, por exemplo, o Plural me oferece, dentro daquilo que cada professor meu tem de potencial, cada recurso que ele tem, para que a gente possa oferecer o melhor trabalho. Entendi. Então, você está pegando e fazendo meio que um contrapeso com o que ele tem, com o que você tem a oferecer, junto com a sua parceria, que você tem uma parceria com uma determinada empresa, e essa empresa, que é hoje a Pluri, ou Plural, ou Sistema Somos, né, aí é o ético, e você consegue utilizar isso dentro do seu dia a dia. Exatamente. E como que é essa relação da sua comunicação fora um pouquinho do sistema, fora um pouquinho, como que você tem levado de uma forma leve essa questão de escutar esse pessoal, de ouvi-los mais, como é que você tem visto isso? Inicialmente, como gestor, Vanderlei, eu acredito que todo gestor, toda pessoa que exerce o cargo de liderança dentro de uma comunidade escolar, ela precisa entender que a pandemia trouxe inúmeras dificuldades, que foi a implementação de uma coisa que já se falava há muito tempo. Não é novidade que utilizasse a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Né? A proposta já é antiga. E também já existem propostas muito consistentes no sentido de oferecer ao aluno o ensino híbrido, que é aquele ensino que vai mesclar as técnicas tradicionais, aquilo que é de sala de aula, com aquilo que o aluno consegue estudar à distância. Essas propostas... Deixa eu fazer um parêntese nisso. Eu acho que é bem legal essa troca, porque você falou o ensino híbrido. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente está apostando bastante no ensino híbrido nesse momento, porque é a ferramenta, né? Porque a gente tem assim um momento onde tudo a gente pode conseguir com esse ensino híbrido. E o que vem depois? Conseguido. A questão é essa, porque a resistência ao sistema híbrido quase sempre veio da ideia de esbarrar sempre em um obstáculo, e eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei fazer. E até eu brinco geralmente com os meus professores, que têm feito um trabalho muitíssimo importante nesse sentido, porque quase sempre nós mesmos colocávamos as dificuldades que agora nós conseguimos romper. E nós conseguimos romper não no cenário natural e no cenário amigável, dentro de tudo aquilo que a pandemia nos traz. Deixa eu dar uma pausa em você. Sim. Porque nós temos que dar boa noite aqui ao pessoal. O pessoal de Arapiraca, o pessoal de Maceió. E assim, eu gosto muito porque Francisca sempre participa conosco. Um beijo. Você é fã dela aí, ó. Manda um beijo para ela. Sim, Francisca está por aqui. Seja muito bem-vinda, Francisca. É uma honra tê-la conosco nesse momento. Então, continua, nesse processo que você estava falando. Então, nesse processo, quando eu converso com os meus professores, eu acho... Eu não conseguia. Eu acho fantástico que os professores estejam conseguindo lidar com a pandemia, que eles estejam conseguindo oferecer um ensino híbrido e que a gente consiga, talvez o legado maior que essa pandemia vai deixar dentro do contexto educacional
é provar que aquilo que nós achamos que não conseguimos fazer, que a gente acha que tem a limitação da internet que eu não tenho, a gente acha que a limitação de não saber fazer, a pandemia talvez, em meio a tanto problemas, tantas dores, tantas dificuldades, talvez ela traga esse ensinamento para a gente ao final de tudo isso, e que nós conseguimos produzir um ensino híbrido, que nós não precisamos substituir a aula presencial por uma aula à distância, mas que nós poderemos utilizar ferramentas inúmeras, o Google Sala de Aula, o Google Meet, algumas pessoas têm usado o Skype, o outro professor ele tem estudado uma extensão do Google Meet, onde ele consegue falar, e além de falar, ele consegue mostrar um slide, mas ele não precisa sair do slide para se mostrar na câmera. Então, de maneira geral, o professor está sendo levado, e eu incentivo muito minha equipe nesse sentido, a perceber que ele consegue. Por mais que nós tenhamos limitações de recurso, essa pandemia tem mostrado que, de maneira geral, nós conseguimos sim superar as dificuldades que são impostas dentro do contexto educacional, e eu acho que não seremos mais educadores como éramos. A pandemia vai acabar mudando todo o processo de educação. E aí a gente não precisa ter medo desse processo como nós tínhamos. A gente não oferecia educação à distância porque a gente achava que acabaria com o modelo presencial de educação. E aí nós temos percebido mais da gente como educador, né? Você lembra dessa coisa de que muita gente tem medo? Sim, e a própria ideia de você dar voz ao aluno. Por exemplo, eu tenho acompanhado os alunos do Colégio Domingos Rodrigues, que eu coordeno, imensamente felizes em gravar vídeos, stories do WhatsApp, e ele grava um TikTok, um aplicativo novo, onde você faz dublagem de música, por exemplo. Então, eu tenho uma professora de língua inglesa que pede para eles fazerem dublagem de inglês ou espanhol, por exemplo, e está avaliando a interpretação dele, a expressão facial, que ele consegue dublar a letra da música. Perceba quando nós imaginamos que um aluno poderia ser avaliado dentro de uma língua estrangeira por estar dublando uma música. E é um recurso que o aluno adora. É um recurso que faz parte do dia a dia dele. Ele utiliza a rede social. O aluno ele quer produzir uma maquiagem, ele quer produzir um cabelo, ele quer produzir uma performance. Então eu acho que faz dia a dia dele, né? Faz parte da vivência dele. Alguém te oi, acho que foi Rafa Xavier. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Todos aqueles que estão entrando agora nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Juntos nós vamos partilhar um pouquinho de conhecimento. Vai acompanhando aí, Wander. Vocês que estão acompanhando, né? Podem ir falando, comentando, que depois a gente lê os comentários aqui para frente, tá, pessoal? Como a gente está fazendo a live, às vezes as pessoas estão em casa, tal, isso vai ficar gravado, tanto aqui no nosso canal, como lá no YouTube também. Vocês podem deixando aí anotações que a gente vai falando. E sugestões também pra gente, né? Porque o Wilkley pode voltar num outro dueto também, né, Wilkley? De fato, ficarei muito feliz. E aí outro fator que entra muito importante dentro da sua pergunta, Vanderlei, eu acredito que enquanto gestão, a escola também tem que se preocupar com a figura do professor, né? Porque, de maneira geral, o professor, a gente acha que o professor está muito bem por estar gravando, mas o professor ele também tem dificuldades. O professor também tem o uso da sua imagem, o uso da sua privacidade dentro da sua casa, e a gente tem que ter sensibilidade, quando eu digo a gente, eu digo toda a comunidade escolar, ela tem que ter sensibilidade com a figura do professor também. Então, nesse sentido, além de orientar o professor a gravar aulas, a gravar conteúdo, a mandar trabalho, a gravar vídeos, eu tenho também que estar dentro do contexto do meu professor, entender aquilo que aflige ele nesse processo de trabalho. Eu acredito que seja primordial para que o professor consiga fazer um bom trabalho. Claro. Concordo plenamente com você. Agora me diga uma outra coisa. Eu percebi que você é bem engajado nesse contexto de dar apoio ao professor, de entender as ferramentas, entender a necessidade dele. Mas como tem sido para você verificar se esse professor ele está feliz ao ponto desse momento, nesse contexto? Ele está bem, ele está emocionalmente bem? Como é que vocês estão tratando com essas questões? Então, nesse processo de implementação de ensino à distância, a minha preocupação inicial foi de consultar meus professores e saber se todos eles, por exemplo, teriam um aparelho de notebook, se todos eles teriam, por exemplo, uma câmera, se todos eles teriam um fone de ouvido onde ele pudesse usar o microfone com melhor qualidade, porque eu acho que o processo do professor ficar satisfeito com o que ele está produzindo passa pelo senso crítico dele mesmo.
Então o professor ele consegue perceber, mais ou menos quando você dá uma aula presencial e você sabe que aquela aula não saiu como a anterior e que aquela outra foi melhor e que aquela outra foi pior. Esse mesmo processo acontece dentro do modelo à distância. Então o meu trabalho inicial com os meus professores foi de entender o que é que lhe falta de recurso. Né? O que é que lhe falta de recurso? Porque você pode ter vontade, mas você não tem o recurso disponível. Então, acho que esse trabalho inicial de consultar o professor e saber o que é que falta para que você consiga fazer, fez um pouco diferencial no Colégio Domingos Rodrigues. Mas não é preciso que você prepare o antes, você precisa preparar o antes, durante e depois. Então, depois de uma primeira fase desse trabalho à distância, eu fiz uma pesquisa de campo, pedi para os meus professores responderem um formulário extenso que eu preparei, onde ele podia falar desde a limitação tecnológica que ele sentiu, desde da utilização de dados, que ele não tinha internet suficiente, ou como é que ele viu o modelo de planejamento de aula, se ele teve dificuldade para planejar, se ele teve dificuldade para encontrar o material, se ele teve dificuldade de suporte, e depois que ele respondeu todo esse questionário, eu consigo traçar um panorama geral e apresentar ao meu gestor, Gilvan Mendonça, eu consigo apresentar a ele quais são as dificuldades que nós temos encontrado, seja ela de material ou de maneira geral de aprendizagem. Entendi. E como que você está, eu conversei com a Thalma na outra vez sobre Sim. essa questão da valorização do professor. Como que a gente tem levado em consideração, porque as escolas estão passando por dificuldades, estão passando por lutas nesse momento, e escolas privadas, principalmente, a gente tem que levar em consideração que é um contexto. Eu tive duas experiências bem diferentes. Uma onde o pai está agradecendo esse formato, que é legal, que está vendo o empenho, mas eu também tive aquele que o pai não consegue visualizar, não consegue entender, não consegue agradecer à escola. E aí a minha pergunta como que vocês estão lidando com a questão da valorização da educação, mas principalmente na sua visão como coordenador, ao nosso querido educador, né? Sim. Inicialmente é preciso entender, eu preciso que o gestor, pelo menos eu tenho essa visão, que o gestor tenha ciência que o modelo de educação à distância dentro da educação básica é uma coisa com a qual nem o professor está habituado, nem o aluno está habituado e nem o responsável está habituado com o modelo EAD, de educação básica, de maneira geral no Brasil. É claro que há escolas que já utilizavam a educação à distância. Mas pensando na totalidade da educação no Brasil, nós não estamos habituados a oferecer educação à distância dentro da educação básica. E qual é o fator primordial para entender? Que não estar habituado significa que haverá uma resistência. Por mais que você consiga oferecer um trabalho de qualidade, você terá uma parcela considerável da comunidade escolar que não vai conseguir se habituar ao processo EAD. E aí você tem que ter uma sensibilidade muito grande no sentido de quê? De entender o que é que o pai está se sentindo sufocado com a educação à distância. Ou, por exemplo, como é que o aluno não está conseguindo absorver o conteúdo? Se ele não está conseguindo absorver, eu preciso, dentro das minhas possibilidades, oferecer um atendimento individualizado a esse aluno. Então, claro. Muitas vezes, quando o pai chega para mim, do Wilkley, não tô satisfeito com o modelo EAD. E aí eu pergunto, eu preciso que o senhor seja específico e me diga com o que o senhor não está satisfeito do modelo EAD, porque eu vou trabalhar nisso agora. Se eu estou errando até agora, eu preciso consertar. Então, todos aqueles pais que chegam até mim e, de alguma maneira, narram uma dificuldade, eu peço para ele ser específico para que eu trabalhe em cima daquele problema. Então, eu tive um problema de um pai que me disse o seguinte: Wilkley, o meu filho gosta que a professora olhe para ele, que ele veja o olhar da professora, então ele consegue aprender melhor quando a professora apertar o nome dele. E aí o que eu disse? Não tem problema, pai, eu posso reservar um dia na semana que o professor que ele tinha mais dificuldade faça um trabalho individualizado. Então ele vai fazer uma chamada de vídeo com o seu filho. É claro que não dá para fazer isso com a escola toda, mas se o pai me procurou, eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, um trabalho individualizado. E se eu não conseguir fazer esse trabalho individualizado, eu tentar ao menos oferecer um material de suporte, oferecer uma lista de exercício extra, oferecer um link de um vídeo extra do conteúdo, oferecer um material diferente para que ele tente chegar a alcançar aquele conteúdo. Então, de maneira geral, eu acho que atender a expectativa de 100% do seu público
vai ser impossível nesse momento, porque além da dificuldade do modelo EAD, nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia traz uma série de dores, sofrimentos, ansiedades e angústias para as pessoas que estão em casa. Então, eu acho que o gestor tem que ter sensibilidade de entender esse processo, como é qual dificuldade o pai está sentindo, qual dificuldade o aluno está sentindo, para tentar tratar isso individualmente ou da melhor maneira que você puder oferecer um material complementar a esse aluno. Legal. Deixa eu dar boa noite aqui ao Tom Carvalho. Seja bem-vindo, Tom. É também da área da educação, mas na área de gestão, mais na área de cursos superiores. Gilvan, boa noite aí, Gilvan. Gilvan, meu gestor, diretor do Colégio Domingos Rodrigues. Seja bem-vindo, Gilvan. Bem-vindo. Lívia, Júlio, também sejam bem-vindos, tá? Então. Isabel entrou aqui também, Lucas, Adriana também é colega de trabalho no Colégio Domingos Rodrigues. Temos uma galera boa aqui. Então, Vanderlei, para concluir. Beijo, Júnior lá de São Paulo, amigo do coração. Seja bem-vindo, Júnior. E é da sua área de linguagens, tá? Legal. E aí, de maneira geral, Vanderlei, eu acredito de fato que a maior singularidade que a pandemia nos traz é aprender a lidar com essa diversidade. Mas eu ainda assim acredito que dentro de todas essas dores, todos esses sofrimentos que a pandemia traz, nenhum educador sairá dela da mesma maneira e fazendo educação da mesma maneira que se fazia. Né? E por mais que tenha sido forçado, eu acredito que dentro do contexto do estudo da educação, de como se fazer a educação, nós teremos um imenso legado de termos sido forçados a oferecer educação à distância. Porque eu acredito que a maior resistência dentro da educação à distância era a ideia de que o modelo EAD substituiria permanentemente a educação presencial. E eu acho que todos nós hoje conseguimos perceber que há dificuldades que só, por exemplo, o modelo EAD consegue sanar. E aí, uma coisa não anula a outra. As duas coisas podem coexistir ao mesmo tempo. Acho que o professor Fábio Luiz, professor de História, entrou aqui também, nos saudou com uma boa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo também. Bom, então, já que você está falando nesse processo... Oi, Williane também entrou aí lá de Aracaju. Seja bem-vinda. Nós temos também, acho que, o professor Tiago, ele é professor do curso de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Acho que ele entrou aqui também. Seja bem-vindo, professor Tiago. Olha, então aí a gente tem assim, o primeiro bloco é esse a gente poder perceber, né, que a gente está com a sua equipe trabalhando. Mas o coordenador, ele tem um papel também muito abrangente. Você já trouxe para a gente uma ideia do que é trabalhar aí com a família em casa, né? Ô pai, vem aqui que eu quero te ouvir. Então você falou um ponto importante que a gente falou na outra semana. Ouvir mais, falar, né, perceber mais sobre qual é a necessidade, ser mais específico, né, para não ter aquela informação vinda para a gente como escola, como assim, não, mas não está funcionando, meu filho não aprende desse jeito, né? Ou o meu filho só aprende daquele jeito, né? Então a gente tem que parar para ouvir. Como é que você tem lidado com essa lógica da família, no sentido de que ele ainda está, para você, como coordenador, ele ainda está nesse patamar de que funciona ou que não funciona, ou que não quer que funcione, quer que volte logo? Como é que você acha? A minha visão de coordenador, de maneira geral, sempre me incomodou muito a educação que seja estática. Né? A educação que não se transforma, a educação que todos os dias você não consegue propor algo novo, de maneira geral, sempre me incomodou. Então, até mesmo na reclamação dos pais, até mesmo na ansiedade dos pais, enquanto coordenador, eu consigo avaliar que essa ansiedade e essa reclamação faz parte do processo de construção. Então, de maneira geral, se eu achar que se eu não achar que vem crítica, se eu não entender o que é que não está dando certo, eu não consigo trabalhar numa resolução ou numa melhoria. Então, de maneira geral, só sucessos e observar só aquilo que é positivo no trabalho me traz, pelo menos a mim, uma zona de conforto. E todas as vezes que um pai ele me traz uma dificuldade, todas as vezes que o pai ele me traz uma dúvida, eu tento encarar de maneira extremamente positiva como coordenador, para que eu consiga perceber que aquele desconcerto também representa um sinal de mudança.
Né? O Sim. pai estar consertado e dizer que o filho não está conseguindo absorver, não está conseguindo aprender, se eu trabalhar naquilo e procurar uma medida de solução, eu estou melhorando a experiência da minha escola dentro do modelo EAD. Então, eu posso propor uma série de atividades enquanto coordenador, achar que essas atividades estão cumprindo o seu papel, mas quando o pai me traz a dificuldade, isso não é uma dor de cabeça para mim. Eu consigo perceber que é naquela dificuldade que eu vou melhorar o processo. Então, toda vez que eu recebo a dúvida, recebo a dificuldade, eu tenho levado isso como uma maneira de aprimorar o oferecimento que a escola está fazendo daquele trabalho. Alguém tirou uma dúvida aqui, não sei se você consegue ler para mim, Ó, Vanderlei. aí tá o professor, né, Luiz, ele está dizendo o seguinte: os pais estão eles colaborando nessa fiscalização da atuação dos filhos durante a pandemia? É uma pergunta. O que, que você acha? No meu, posso dar o meu ponto de vista antes? Vai lá, Vanderlei. Olha, no meu ponto de vista, deixa eu antes de responder a sua pergunta dar boa noite internacional. Buenas noches, Juan, amigo, seja bem-vindo a nossa. Nosotras estamos muito felizes por tu estar aqui conosco. Que felicidade. Temos aí pessoas de outro país também para viver experiência. Tá vendo? Então, eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, eu vou falar como pai, tá? Agora. Sim. Eu estou como pai, eu estou sentindo muita dificuldade em fiscalizar, em ter esse olhar fiscalizador, mas eu estou acompanhando mais. Não sei se é a mesma visão que a sua como coordenador. O que você acha? Como coordenador, eu percebo o seguinte, Vanderlei, que muitos pais têm feito trabalho de acompanhamento e de fiscalização. Mas tem uma coisa legal, interessante nesse processo, que os pais que não conseguem fazer esse acompanhamento, por exemplo, porque trabalham mesmo dentro da pandemia, ou porque ele tem uma dificuldade de, por exemplo, o filho quer dormir mais um pouquinho, não quer levantar para assistir a aula, então ele não consegue fiscalizar e está tendo dificuldade com o filho, porque está dormindo um pouquinho mais. Quando o pai traz essa questão da fiscalização, que ele está fazendo ou está tentando e não conseguir, é mais um legado que eu acredito que a pandemia traz. Porque, de maneira geral, os pais estão habituados a confiar que, ao sair de casa e ir à escola, a responsabilidade de fiscalização cabe só à escola. Então, de maneira geral, nós enfrentamos na educação brasileira a dificuldade de alguns pais transferirem totalmente para a escola a responsabilidade de fiscalizar. Então, se ele sair da minha casa e chegou na escola, é papel da escola fiscalizar se ele está estudando ou não. Porque eu confio na escola, né? Os pais dizem, por exemplo, eu confio na escola, eu coloquei ele lá porque eu confio. Mas o processo de fiscalização é extremamente importante para que o filho se sinta, de alguma maneira, ligado ao pai e à escola, como se todos eles trabalhassem dentro de um mesmo objetivo. E aí, o que é que eu consigo perceber? Que os pais agora estão, de maneira geral, internalizando que ele faz parte do processo de fiscalização e acompanhamento. Mesmo que o pai não consiga ajudar no processo de entender o conteúdo, mas o fato dele perguntar, e aí, teve aula de que hoje? Ou quando o pai pergunta, e aí, estudou o que hoje? Ou quando ele pergunta, entendeu o assunto hoje? De maneira geral, mesmo que ele não consiga acompanhar o conteúdo ou transmitir, ajudar o aluno a absorver o conteúdo específico, ele se coloca no papel de responsável também por acompanhar o grau de evolução do filho. Então, eu acho que, nesse sentido, os pais têm ajudado nesse trabalho. O pai tem chegado e comentado, olha, hoje ele conseguiu assistir, hoje ele conseguiu entender, hoje ele não conseguiu. E esse filtro é extremamente importante para que a organização do ensino consiga ser mais específica e objetiva. Legal, legal. Eu concordo com você. Eu acho que esse processo aproximou. Eu acho que uma das coisas que eu tenho comentado muito é um sonho da escola ter essa proximidade com os pais, o quanto mais melhor. E nessa pandemia, uma coisa positiva que trouxe foi exatamente esse feedback. Ele viu, ele não viu, ele conseguiu, ele não conseguiu, sabe? O que a gente procurava ter antes. Sim. Né? E que nós só tínhamos, por exemplo, em uma reunião no final da etapa, ou nós só tínhamos ao final do ano letivo, feedback. E eu costumo, por exemplo, eu combinei com o meu gestor, o professor Gilvan, que eu ia ligar para todos os pais, por mais que o trabalho fosse cansativo, ao término de cada etapa do trabalho em EAD, eu ia ligar pessoalmente, junto com o meu gestor, o professor Gilvan, para todos os pais. E aí, todas as vezes que eu ligo, eu já brinco e digo, eu não quero elogio, eu estou ligando para ouvir a crítica. Então, eu estou ligando para ouvir o que não está dando certo. Porque o elogio... Consultar, né? Exatamente. Porque o elogio, de alguma maneira,
eu já consigo perceber o que é que está dando certo, mas eu não consigo perceber, eu não tenho um panorama do que está dando errado. Só que é preciso que o gestor tenha muita maturidade, porque ele está pedindo a crítica. E quando ele pede a crítica, ele tem que assumir a responsabilidade de consertar o problema, porque senão a crítica fica vaga, fica vazia, ela não consegue alcançar um objetivo. Então, aos pais que eu estou ligando, eu digo, olha, eu não quero elogio, eu quero que a senhora me diga qual é a crítica. E aí, por exemplo, o pai traz para mim, o professor ou a professora estava dando aula e durante a aula ele pediu licença para se levantar e fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, é recorrente? Ou só acontece uma vez? Ou acontece várias vezes? Porque eu preciso também passar para o meu professor que uma pausa durante a aula para que ele faça outra atividade pode prejudicar o aluno na quebra da explicação, por exemplo. Então, de maneira geral, eu preciso entender aquilo que o pai está me trazendo para que eu consiga melhorar esse processo. Mas o pai, de maneira... Acho que foi o Júnior que perguntou. Foi Júnior? Foi Fábio. Professor Fábio. Fábio. Então, Fábio, eu acho que, de maneira geral, os pais têm se colocado como parte do processo de ensino-aprendizagem. E nem precisa ser parte do ensino revisando o conteúdo com o filho, se ele não lembrar, ou não precisa ser acompanhando a aula ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que ele ouve o filho e pergunta o que é que está dando certo ou errado, ele está se colocando dentro do processo educacional e nós rezamos por isso durante muito tempo. Enquanto gestores, enquanto educadores, nós quisemos que os pais nos dissessem que estava dando certo ou errado durante muito tempo, e esse muito tempo, por questões adversas, não nos chegou esse feedback. Então, eu acredito que seja muito positivo. Então, você acha que aproximar as famílias no processo agora de aprendizagem está sendo mais fácil? Tem sido mais fácil esse processo de aproximação, quando você consegue se aproximar. Porque por aproximação você tem que conversar. Eu não posso esperar só o pai trazer o problema para mim. Eu não posso esperar ele estar insatisfeito. Eu tenho que traçar um processo. Eu, por exemplo, utilizo um canal direto onde o pai pode me enviar uma solicitação através do celular ou através do computador. E quase sempre eu estou mandando mensagem para ele, quase todas as semanas, para relembrar que ele tem a ferramenta. Porque mesmo que eu já tenha dito uma vez, ele pode não lembrar que tem essa ferramenta. Então eu sempre digo, quando o problema acontecer, mande a solicitação, porque ela já cai direto no meu celular, já recebo por SMS. Então, por exemplo, os professores estão dando aula e chega lá um problema para mim em tempo real. Avisa ao professor que o meu filho não está conseguindo ver porque está travando. Então, ao momento que já chegou para mim, eu consigo trabalhar naquilo na hora. Eu consigo ligar para o professor e perguntar, professor, é o problema da internet? Como é que eu ajudo? Eu posso disponibilizar dados móveis para vocês, se a sua internet não está funcionando bem. Então, de maneira geral, esse respaldo, eu tenho que oferecer também um jeito do pai conseguir falar comigo em tempo real. Ele precisa passar para mim isso também automaticamente. Está propondo para ele uma possibilidade de um feedback, né, de um retorno. Exatamente, esse processo é extremamente importante para que o pai se sinta parte, para que ele não ache que está incomodando. Porque, por exemplo, tem pais que quando manda mensagem, ele diz assim, Wilkley, eu não queria incomodar, ou já estou incomodando, mas eu queria conversar isso com você. E eu disse, não é incômodo, você está fazendo uma sugestão, ou você está trazendo uma informação para mim que vai melhorar o processo de aprendizagem do seu filho. Então não entenda como incômodo. Entenda como sugestão, entenda como trabalho que nós estamos fazendo juntos para oferecer, dentro dessa problemática toda da pandemia, a melhor educação possível ao seu filho. Legal, bacana. Então nós vamos assim, só para situar quem chegou aí depois no meio do caminho, vamos fazer um feedback aqui do que a gente falou. Primeiro momento, gente, a gente tenta conversar um pouquinho sobre a condição dos coordenadores enfrentando esses desafios novos que estão aparecendo agora com a sua equipe. Como líder, como é que os nossos coordenadores, como é que a escola está lidando com isso? Hoje o Wilkley trouxe para a gente aqui alguns pontos, tanto da questão do contato, manter sempre esse contato bem próximo, manter sempre também a questão da valorização e disponibilizar-se sempre para a sua equipe para poder ajudar no processo. Porque ele é um líder, e isso que o líder faz, né? E o segundo bloco que a gente está conversando é sobre como que é a relação da família. Como que a família está entendendo isso, como que ele está lidando com essa situação, como é que ele está aproximando, e aí a última pergunta foi bem bacana para a gente poder entender essa aproximação da família
com a escola nesses tempos. E Sim. agora, para a gente poder dar continuidade, porque a gente parece que é muito tempo, né? 1 hora. E a gente já está 40 minutos aqui. E aí eu fico pensando assim, Rapidinho. nossa, passa rápido, E se a gente pudesse, a gente tinha muita coisa para falar. Então, Muito, muito. nesses mais 20 minutinhos que a gente tem, eu quero trazer para sugestões, como dicas que você pode dar para os coordenadores que estão entrando agora, que eu estou vendo alguns professores, alguns coordenadores aqui, né? Então, que tipo de dica que você daria, tanto como líder para os nossos gestores, e também dicas para quem é liderado? Eu acho que isso é importante nesse momento. Então, nesse sentido, eu acredito, Vanderlei, que é preciso que toda a comunidade escolar, sobretudo os gestores, sobretudo aquela pessoa que está à frente como gestor, como coordenador, que ele entenda que o momento é extremamente sensível. Sendo sensível, tudo aquilo que eu sugiro de trabalho para o meu professor, ou tudo aquilo que eu ofereço para o meu aluno, ele tem que estar a todo momento sendo monitorado. Então, talvez a maior dica que tem dado certo no meu trabalho e para a minha equipe é fazer um monitoramento a todo tempo. É trabalhoso, mas eu preciso a todo tempo fazer um monitoramento do que está dando certo ou do que está dando errado. E eu preciso entender também a sensibilidade que a pandemia traz. Então, o trabalho pode estar muito ok, a minha equipe pode estar motivada, eu posso estar com todo um planejamento, mas eu preciso entender que eu tenho um fator externo, que é a pandemia, e que dentro disso tudo, eu preciso reconfigurar o trabalho. Eu Que preciso não entender depende só de você, né? Sim, eu preciso entender de maneira geral que o trabalho envolve a sensibilidade de um momento que tem afetado a humanidade inteira. Então eu preciso a todo momento repensar aquilo que eu proponho. Então, por mais que eu tenha ficado muito feliz em fazer um planejamento que, ao meu ver, seria extremamente bem executado, eu preciso, de maneira geral, como coordenador, ter a sensibilidade de refazer. E também ter a Reorganizar. humildade, e também ter a humildade de saber que, por ser novo, por a educação híbrida, que vai mesclar aquilo que eu trazia presencialmente e aquilo que eu trago à distância, é novo também para mim. Então eu não posso imaginar que eu sei tudo. Que por mais que eu soubesse e trabalhasse algumas coisas de educação à distância, eu preciso, nesse momento, ter a acessibilidade de perguntar ao meu professor: professor, o que é que você não sabe? O que é que você não consegue fazer? Porque se eu não souber, nós vamos estudar juntos. É muito mais fácil eu chamar o meu professor para estudar junto, para entender junto, do que dizer, você tem que gravar agora pelo Skype, você tem que gravar agora pelo Google Meet, você tem agora que gravar o vídeo e postar no YouTube, você tem que fazer um canal. Tá, mas essa série de ordenamentos, ao meu ver, são simples, ao meu ver, são aplicáveis, mas nem sempre, ao ver do professor, ele tem a mesma facilidade que eu tenho. Então, de maneira Exato. geral, acredito que todo aquele coordenador, ele tem que fazer um monitoramento daquilo que ele acha que vai dar certo, mas ele tem que ouvir também o professor dele, e não só o professor, mas o aluno e o responsável, porque nem sempre aquilo que eu vejo como mais aplicável, de fato, vai funcionar. Então, ele tem que fazer aquele monitoramento. Eu estava tão feliz que ia usar o Google Meet, tá, mas se eu não estou vendo que a minha equipe consegue usar o Google Meet, por que eu não testo o Skype? Ou por que eu não testo o YouTube? Ou por que eu não testo a chamada de vídeo do Facebook? Então, de maneira geral, eu tenho que estudar todas as ferramentas e me certificar que a minha comunidade escolar, e talvez essa seja a dica mais importante que é certo no meu trabalho, é perceber que o Uhum. trabalho não depende só do meu planejamento e que eu tenho que estar atento a todas essas particularidades para não empurrar que o pai tem que fazer assim, que o aluno tem que fazer assim, que o professor tem que fazer assim. Esse trabalho, a concretude do meu trabalho se dá à medida que eu ofereço ajuda, e se eu não souber, eu vou fazer junto de toda a comunidade escolar. É o que vai fazer o trabalho dar certo. Em meio à família, que palavra que você diria para a gente poder pôr em prática, assim, como famílias que têm, né, como eu sou pai, de maneira leve, né? Como que você diria como o pai e a família pode lidar nesse momento com essas situações, mas como que ele pode apoiar mais a escola nesse sentido? Sem ser aquele, como você falou anteriormente, sabe? O ponto de fiscalização ou o ponto de colaboração que está sendo bem visto é que ele está acompanhando. O que Sim. mais que a família pode trazer para a gente nesse tempo? Você acha que, por exemplo, eventos online, a família deve participar mais?
Então, Vanderlei, eu tenho tido experiências extremamente bonitas e positivas com os responsáveis meus, que de alguma maneira eu tento sugerir para outros pais também, que é a Hum. ideia de esteja com seu filho no processo. E aí você pode dizer, Lucas, mas faz tempo que eu não estudo mais e eu não consigo estudar com meu filho. Mas esteja do lado dele, se você puder. Então, enquanto ele está assistindo aula, sente lá do lado dele e diga, meu filho, eu já vou assistir aula com você. O aluno vai olhar para aquilo com outros olhos, ele vai sentir que ele não está sozinho, porque o aluno também tem dores e tem dificuldades nesse processo de EAD. Então, como responsável, se você que é responsável, sentar ao lado do seu filho e dizer, olha, eu não lembro quando eu estudei isso, mas agora eu vou ficar ao seu lado e vou tentar aprender com você. E se a gente não conseguir aprender na aula que o professor está dando agora, a gente vai procurar outra ferramenta. Então, a gente vai abrir um vídeo agora do YouTube, quando a aula acabar, e a gente vai assistir junto a aula sobre esse conteúdo. Eu acredito que quando o pai enxerga, o responsável enxerga, e por mais que ele ache que não pode, ele consegue contribuir nesse processo de aprendizagem com tarefas simples, ou perguntando ao filho se ele entendeu ou não entendeu, sentando lá do lado e tentando acompanhar o conteúdo com ele, o filho consegue se sentir muito mais seguro com esse processo de aprendizagem. E não é raro as ferramentas que você consegue utilizar para fazer esse trabalho de acompanhamento. Mas exige, claro, um tempo muito maior. Às vezes, infelizmente, o pai não consegue disponibilizar esse tempo por inúmeros fatores. Às vezes ele tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem outras pessoas na casa que precisam de cuidado, mas esse trabalho pode ser feito dia sim, dia não, ou no contraturno do horário que o aluno está estudando, ou à noite. Eu acho muito bonito esse trabalho que alguns pais meus têm feito, nesse sentido de passar uma segurança ao aluno. Esse processo é primordial para que o aluno se sinta seguro. Entendi. Ô, Wilkley, eu estou vendo aqui Pedro, lá de Floresta. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro é um Sejam coordenador. bem-vindos, todos muito bem-vindos. Faz um dueto com ele. Ele tem uma parceria. A Kelly, lá de Aracaju, eu também vi aqui. Eu vi o Cláudio de São Paulo. Acabou de chegar de Aracaju. Jaqueline Oliveira acabou de entrar também, seja bem-vinda. Jaqueline, um beijo. Minha cunhada, minha família. Seja bem-vinda, Jaqueline. Então, eu acredito que esse trabalho. E não deixar de pedir ajuda, por exemplo, Vanderlei. Eu tive pais que me procuraram para dizer que querem ajudar e não sabem como. Né? Bom, isso eu também não sei. E eu, enquanto coordenador, eu também não sei tudo. Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho procurado parcerias. Então, Wilkley, eu não consigo controlar a ansiedade. Então, eu tenho procurado parcerias. Então, eu, enquanto coordenador, procuro um psicólogo que possa me ajudar a fazer uma live para ajudar o pai no processo de ansiedade e ajudar o aluno no processo de ansiedade. Ou eu posso procurar um consultor específico no trabalho familiar e conversar com esse consultor e trazer ele para uma live. Então, nesse processo, é preciso que o pai trate essa dificuldade que ele tem, e a escola também tem que oferecer esse recurso para que ele consiga, de alguma maneira, suprir aquilo que ele não está conseguindo alcançar. Certíssimo. Obrigado, Fran. Ela está dizendo reflexões muito boas. Beijo grande para Wilkley e Vanderlei. Uma querida, Francisca é uma querida, uma das referências que nós temos também nesse processo de partilha, né? A Francisca faz um trabalho muito importante dentro de entender aquilo que é particularidade do pai, particularidade do aluno, e eu fico muito feliz que essas pessoas que estejam com a gente só tenham a agregar. Exatamente, essa é a ideia. A ideia é a gente poder conversar de uma forma leve, né, Wilkley, para a gente poder entender um pouquinho de que a vida de cada setor na comunidade escolar, seja ele... Eu estou começando com os coordenadores, porque eu acho que o coordenador é o que tem uma ponte entre família, entre o gestor geral, entre o professor. Para mim, tem uma coisa bacana do coordenador, que é aquela coisa assim, eu gosto de compará-lo como o coração ali, porque ele é o coração da escola, para mim, no meu ponto de vista. Porque ele consegue dar vida, certo? Assim como o cérebro dá, mas ele é a pessoa que vai dar as emoções também, porque ele tem que partilhar de momentos difíceis, né, de agilidade, mas ele tem que partilhar dos momentos bons, ele tem que compartilhar da família, ele tem que trazer a família para perto. Então, é bem gostoso esse momento que a gente está tendo aqui com vocês. Bacana mesmo. Fantástico, é fantástico. E a troca, eu também acredito que a troca de experiências é muito positiva. Muitas vezes a responsabilidade acaba recaindo mais sobre o coordenador, né, porque ele acaba sendo, como você disse, a figura de elo.
Então, ele está fazendo ali a ligação entre toda a comunidade escolar. E, por exemplo, também é preciso que o coordenador pedagógico, que também passa por todas essas dificuldades que nós estamos sentindo, se você é coordenador pedagógico e também está se sentindo de alguma maneira pressionado com esse seu trabalho, é preciso você entender que as outras partes também estão ali para lhe ajudar. Por exemplo, o meu gestor, o professor Gilvan, ele tem uma carreira ampla dentro da educação, são mais de 20 anos de educador, e tem coisas que eu não consigo fazer sozinho. E como coordenador, eu preciso ter o entendimento de que aquilo que eu não consigo sozinho, eu tenho outras pessoas dentro da própria escola que conseguem me oferecer também suporte. Então, eu não estou sabendo lidar com essa situação enquanto coordenador, então eu vou levar essa situação para o meu gestor. E dentro da vivência dele, o que é que ele pode me trazer? Né? Então, ou aquilo que o meu professor pode me trazer, porque o meu professor também tem outras experiências. Então, eu vou conversar com o meu professor também. Os meus professores, por exemplo, aqui no Colégio Domingos Rodrigues, têm sido fantásticos. Eu vou com uma ferramenta, daqui a 5 minutos ele volta e diz: Wilcler, eu descobri que tem uma extensão do Google Meet, onde você consegue colocar os 40 alunos da turma ao mesmo tempo na tela. E antes você só conseguia colocar poucos. Ou eu consigo fazer, Wilcler, agora, dar aula de matemática com a canetinha ou com o lápis dentro do Google Meet. Você sabia que tinha? Aí eu digo, não sabia como é. E ele me passa o endereço da extensão, eu instalo a extensão, descubro que tem um marcador de texto, descubro que tem uma calculadora que faz fórmulas como extensão. Eu descobri que tem um aplicativozinho onde o aluno pode clicar numa mão e a tela aparece bem grandona assim para a minha mão, significa que ele quer falar. Então, eu não tenho como conhecer todas as ferramentas, mas se eu ouço aquelas pessoas que estão dentro da comunidade escolar e aquilo que elas sabem e conhecem, isso agrega no trabalho também. É muito importante que o coordenador tenha consciência que, por mais que ele seja o elo, ele não está ali sozinho. Ele dá um sustento à ligação, mas ele pode contar com qualquer uma das outras partes para fazer esse processo funcionar melhor. É isso mesmo. Bom, a gente já está chegando aí na parte final do nosso. E eu queria que você desse agora, além que você já falou um pouco das dicas, já falou um pouquinho desses momentos. Eu estou vendo aí, ó, até o pessoal do nosso suporte lá interno da empresa, o Wellington, está aqui presente. Seja bem-vindo, Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. E eu acho gostoso quando as pessoas podem também agora deixar uma palavra de apoio, deixar uma palavra de incentivo, né? Eu sei que na sua fala você já fez isso, que só o fato de você entender, você dar ouvido, né, a equipe, a gente que trabalha com grandes equipes, com bastantes pessoas de diferentes lugares, a gente ouve muito. E um dos exercícios que eu tenho feito ultimamente é o aprender a ouvir mais e falar menos. Por quê? Eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido a lidar com situações muito, muito legais, assim. E até situações de conflito ou de muita pressão, eu estou conseguindo fazer hoje uma coisa assim, opa, peraí, respiro, vou leve, porque senão a gente não consegue lidar com as pessoas, né, como líder. Então, porque nós não conseguimos ter o controle de tudo ao mesmo tempo, né, Vanderlei? Como está... Ou eu paro e respiro e consigo perceber que nem tudo está dentro do meu domínio, ou de alguma maneira eu vou começar a bater a cabeça na parede porque eu vou querer resolver uma coisa que não está dentro só do meu domínio. Eu preciso estudar que está dentro do domínio de outras pessoas e requer uma sensibilidade muito grande que você entenda que não está só dentro de você. Por mais que você tenha vontade e queira fazer, tem coisas que não dependem extremamente só de você. Né? Isso. E qual seria a sua palavra? Uma coisa bem bacana assim, que você deixaria como um ponto de apoio para que os nossos colegas, gestores e pais, seja quem for que esteja vendo, que vai ver essa live, uma palavra de apoio para essas pessoas. Então, de maneira geral, eu acredito, Vanderlei, e eu utilizo muito a minha experiência para que eu possa também ajudar outras pessoas, é o entendimento de que a educação à distância dentro da pandemia não é um processo fácil de se aplicar. Então, nós iremos errar muitas vezes. Então, a melhor maneira que nós consigamos sair dessa crise e quando voltarmos às aulas presenciais, conseguimos sair delas ilesos e sem marcas e sem feridas, é que nós reconheçamos que nós não somos obrigados a saber tudo, que nós reconheçamos que os erros virão e que nós saibamos também que é a partir desse erro que eu vou construir o acerto. Então, muitas vezes, nós somos habituados a ver o erro como fracasso, a ver o erro como a derrota.
O processo de acerto, dentro daquilo que é desconhecido, passa necessariamente pela queda, passa necessariamente pelo erro, para que nós possamos reconstruir a partir dessa queda e desse erro o acerto. Então, aprendamos todos nós que somos gestores, todos nós que somos professores, todos nós que fazemos parte do processo de gestão, dentro desse silêncio que você falou, dentro desse respirar, dentro desse autoanálise, dentro desse processo de reconhecimento interno, eu preciso respirar, eu preciso entender que é a partir do erro que eu vou conseguir fazer o acerto. E que não tem problema que eu não saiba fazer, que não tem problema que eu erre. Eu preciso, de fato, procurar dentro de mim a resposta do que aquele erro irá trazer para o processo educacional. E eu preciso também, para finalizar dentro desse contexto todo, entender que, não sei se em agosto, em setembro, ou em outubro, ou em novembro, quando quer que seja, que nós voltarmos ao modelo presencial de educação, precisamos entender que nós também vamos ter que reconstruir a educação presencial. Né? Então, não tenhamos ansiedade, não ficamos preocupados em que acabe logo para eu voltar para a escola, voltar ao normal. Porque aquilo que era normal não será mais. Então, eu preciso, de fato, procurar um equilíbrio, uma paz interna, para que eu consiga desenvolver meu trabalho agora em EAD e presencial quando voltar, mas também de uma maneira nova. Acho que é isso. Muito legal, muito bom mesmo, muito bom mesmo. E eu queria deixar a minha palavra da noite para que a gente possa poder dar tchau e fazer o nosso encerramento. Minha palavra da noite vai ser orientar. Vocês, coordenadores, vocês que são parte desse processo educacional e que, eu, como eu disse anteriormente, usando o coração das escolas, aí, que faz a ponte da escola com a família, eu gostaria de ler um texto que era de uma homenagem aos coordenadores. E diz assim: orientar. Um verbo com sujeito determinado. Aquele que está sempre pronto para mostrar. Um caminho pautado pelo conhecimento, que pratica o saber e ensina o que é ser. Sua conexão com a escola faz a educação cada vez mais forte. Essa é a minha palavra para você, Wilkley, e para todos os nossos colegas que estão nesse momento, nessa fase e nesse contexto educacional. Perfeito, inspirador, Vanderlei. Orientar, que a orientação seja um caminho. Por quê? Você é o cara das línguas aí, né? Das linguagens, né? Desse contexto de redação. E quando eu vi esse contexto orientar, falei, cara, isso aqui tem tudo a ver com o educador que é o Wilkley. Então eu acho bem bacana. Palavra, exatamente, a palavra carrega muito significado. Às vezes nós utilizamos ela sem perceber. Veja o quanto a palavra orientar e veja o quanto esse texto magnífico que você trouxe tem um peso que às vezes nós não percebemos. A palavra tem um peso, que nós pensemos nesse peso da palavra orientar e conseguimos aplicar de maneira geral. Que legal. Bom, é um prazer imenso com você. Mais uma vez. É toda minha. E passa muito rápido esse contexto de conversa. Eu estou fazendo uma vez por semana, porque como a gente está fazendo muitas coisas, né? Tanto da empresa quanto no contexto geral aí, né? Então a gente não dá tempo de fazer essas coisas muito particulares, porque assim, a gente quer fazer essas coisas particulares, mas com prazer. Porque se também estiver forçando, a gente não vai estar. Não flui. Não flui, exatamente. Então eu quero fazer, a gente está fazendo uma vez por semana com um convidado diferente, e nas próximas semanas aí nós teremos outros convidados. Não vi o George aqui hoje, mas George lá de Fortaleza, um gestor magnífico, que vai estar conosco. Eu vi aqui a Cláudia Cauá, minha cunhada, que também é uma gestora lá de São Paulo. Estão convidadíssimos para participar do dueto, ok? O Wilkley está convidado a participar novamente, com certeza. Todos nós que somos gestores, que somos coordenadores, que compomos a comunidade escolar, estejamos prontos para dividir experiência. E é nesse trabalho de elo, de corrente, que nós conseguimos trocar experiências e nós estamos fazendo a construção da educação. A educação nova, aquela que virá, aquela que trará traços de tudo aquilo que nós aprendemos durante essa pandemia, faz parte do processo que nós construímos juntos. O trabalho não pode ser individualizado, essas experiências têm que ser divididas. Exato, estamos num momento que o que conta muito, né, Wilkley, é esse compartilhar. A gente está vivendo nesse
momento de isolamento. Então, a gente compartilha muita informação ao mesmo tempo. Então, eu lembro que você falou uma vez para mim assim, Vanderlei, você manda muitas coisas, muita coisa para a gente durante o dia. E eu acho que esse momento é o momento de compartilhar mesmo. A gente vai tá compartilhando tudo que a gente pode, porque é o jeito que a gente está aprendendo. Né? E eu acho que essa aprendizagem do compartilhamento, como você falou também, já pegando a ponte, para o novo normal que todo mundo está chamando, que é a escola voltando ou não voltando em agosto ou depois, a gente vai ter que aprender a refazer a nossa escola, e eu acho que uma das palavras é compartilhar. A gente compartilhava pouco. Sim, porque de maneira geral nós somos ainda um pouco egoístas, né? Do ponto de vista da partilha. A experiência é minha, fui eu que fiz, eu que inventei, foi a escola que eu fiz, e não pode passar para outra escola, senão eu perco meu aluno para outra escola. E nesse processo, quem acaba perdendo de fato é a educação, é o ensino. Então, de maneira geral, nós precisamos estar preparados para partilhar mais, para dividir o conhecimento por um bem maior, que é o processo de aprendizagem. É isso aí. Wilkley, muito obrigado. Um beijo no coração. Beijão para você e para todos aqueles que estiveram conosco. Com certeza. E assim, com certeza isso vai ser visto por outras pessoas depois, né? Vai estar compartilhado. Vou marcar você lá no IG e também lá no YouTube, no meu canal Vanderlei, que é particular. Não tem muitas pessoas, mas eu gosto de deixar salvo lá também no YouTube. Que bom, que bom. Ver. Tá bom? Então, gente, olha, muito obrigado para vocês que ficaram com a gente, professor Luiz, o Will, o Valberto, que entrou há pouco tempo, a Cauá, que entrou também, a Francisca, que ficou compartilhando com a gente aí um momento. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19 horas, eu vou estar com outro gestor, mas com uma outra perspectiva. O nosso próximo encontro a gente está bolando a ideia ainda, mas vai falar sobre um novo olhar mediante a essa crise. Um pouquinho disso que o Wilkley falou como coordenador, só que agora como uma visão de diretor. Que é um pouquinho diferente, né? Que tem a questão administrativa, tem a questão de dinheiro. Então, também. Trazer algumas dicas para alguns diretores aí usarem ferramentas incríveis, todas gratuitas. Então, na próxima semana, a gente vai mostrar um pouquinho também com esse gestor, com esse apoio. Tá bom? Tá bom. Tchau. Um beijo e fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, Tom. Obrigado. Boa noite, Josiel. Boa noite, gente. Bom, é isso aí. Vamos lá. Como é que eu faço agora? Só encerrar.